A paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadaz, venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras e escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia tem tempo e quantidade, matemática e coisa, o que explica as coisas do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade e santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar, essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine a Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. Veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @a Igrejas e os Dons, e ministrar 14 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo, o Senhor Deus, falar ao coração de todos os 14 rebanhos escolhidos do Senhor Jesus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro, é um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre houveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, em que houveram sorteios, os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículo 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @a Igrejas e os Dons, escolhendo o número de 1 a 14, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives, de segunda a sexta. Você também estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo, se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome. E diga qual número de rebanho de 1 a 14 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera. Mateus 12. E saibam que nós estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que esses ministérios de sorteio não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, o que você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais. Sem contar as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, que o prêmio somado ultrapassa a 1 bilhão de reais para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos a internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar
sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38, 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários em que a inauguração dos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do teu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 14 rebanhos escolhidos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a tua santa, forte, verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @igrejas e os dons. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em o Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 14 capítulos dentro de 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 14 rebanhos escolhidos do Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida, Espírito, vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço. Em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Antes de eu dar início ao sorteio dos 14 rebanhos escolhidos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas. Eu, o apóstolo e sacerdote bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito.
João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30. E diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Glórias ao Senhor Deus. Seja muito bem-vindo, Geraldo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos dar início ao sorteio dos 14 rebanhos escolhidos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Escolha o seu número de rebanho. Escolhidos de número 1. Jeremias com 52 capítulos. Jeremias com 52 capítulos. Para os escolhidos de número 1. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 1. O livro é o livro de Jeremias. Vamos ao capítulo. Capítulo 38. Jeremias, capítulo 38. Vamos à oração. A oração é a oração de número 5. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Jeremias, capítulo 38, a oração é a oração de número 5. Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que todas essas vidas, essas famílias, esses lares, essas empresas e esses veículos, que estiverem um só Espírito junto conosco, receba a paz, a graça, a alegria, a prosperidade do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que sejam livres de toda depressão e opressão do mal. Com o poder do nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Jeremias, capítulo 38, para os escolhidos de número 1. Capítulo 38 contém 28 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença onde você estiver. Jeremias, capítulo 38, que contém 28 versículos. Jeremias é lançado numa cisterna. Ouviram Cefatias, filho de Matã, Gedalias,
filho de Pazur, Jucal, filho de Selemias, e Pazur, filho de Malquias, as palavras que anunciava Jeremias a todo o povo, dizendo: assim diz o Senhor, o que ficar nesta cidade morrerá da espada, a fome e de peste. Mas o que for para os caldeus viverá, a sua alma lhe será por despojo, viverá. Assim diz o Senhor, esta cidade infalivelmente será entregue nas mãos dos exércitos do rei de Babilônia, e ele a tomará. Então disseram os oficiais ao rei: morra este homem. Morra este homem, visto que assim afrouxa as mãos dos homens de guerra que restam nessa cidade e as mãos de todo o povo, dizendo-lhes tais palavras: este homem não busca a paz para este povo, mas o seu mal. Respondeu o rei Zedequias: ele está nas vossas mãos, o rei não pode fazer coisa alguma contra vós. Então tomaram Jeremias e o colocaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. Desceram Jeremias com cordas na cisterna, não havia água, senão lama, e Jeremias se atolou na lama. Ebed-Meleque, o etíope, eunuco, que estava na casa do rei, ouviu que tinha colocado Jeremias na cisterna. Ora, estando o rei assentado à porta de Benjamim. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 3, vamos ao livro. Sejam todos muito bem-vindos. É o livro de Judas com um capítulo. Judas com um capítulo que contém 25 versículos. Judas, servo do Senhor Jesus o Cristo, irmão de Tiago, chamados queridos em Deus Pai, e guardados no Senhor Jesus o Cristo, misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. Quanto os ímpios e falsos mestres, amados, enquanto eu empregava toda diligência para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a batalhar, pela fé de que uma vez por todas foi entregue aos santos, pois certos homens se infiltraram descaradamente, os quais desde há muito estavam destinados para este juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça do nosso Deus, e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus o Cristo. Quero lembrar-vos, se bem que já estáis ciente de tudo isso, que o Senhor, tendo salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, eles o têm reservado em prisões eternas na escuridão, para o juízo do grande dia. Assim também Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas entregam-se à prostituição e às práticas sexuais antinaturais e foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 4, vamos ao livro Deuteronômio com 34 capítulos. Deuteronômio com 34 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Deuteronômio, capítulo 29. Deuteronômio, capítulo 29. Vamos à oração. Para os escolhidos de número 4, a oração é a oração 7. Santíssimo Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu peço que haja agora a expulsão de todo espírito do mal, de todo ser maligno que trabalha contra a tua santa palavra, para que o santíssimo nome do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja ainda mais exaltado, ainda mais glorificado. Através do teu ministério, dessa tua igreja virtual, @ igrejas e os dons, e todas essas vidas que estão junto conosco, veja a sua luz brilhar e libertar todos os setores da vida daqueles que principalmente são fiéis ao Senhor e estão inscritos em todas as suas igrejas virtuais. É o que eu peço em nome do Senhor Jesus e já lhe agradeço. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Seja muito bem-vindo, Lázaro, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Escolha o número de João 14 para você receber um livro. É um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para sua meditação nesse momento. Deuteronômio, capítulo 29, para os escolhidos de número 4. Que você seja abençoado nesse dia, que você seja muito abençoado. Deuteronômio capítulo 29. Para os escolhidos de número 4, que contém
29 versículos, a renovação da aliança. São estas palavras da aliança que o Senhor ordenou que Moisés fizesse com os filhos de Israel na terra de Moabe, além da aliança que fizera com eles em Horebe. Moisés convocou todo o Israel e lhe disse: Tende visto tudo o que perante os vossos olhos o Senhor fez na terra do Egito a Faraó e a todos os oficiais e a toda a terra. Com os vossos próprios olhos vistes as grandes provas, os sinais e aquelas grandes maravilhas. Até hoje, porém, o Senhor não vos deu um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. 40 anos vos fiz andar pelo deserto, sem que envelhecesse sobre vós as vossas vestes, nem se gastasse no vosso pé a sandália. Não comeste pão, nem bebeste vinho ou bebida forte, para que soubesses que eu sou o Senhor, o vosso Deus. Quando vieste a este lugar, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bassã, nos saíram ao encontro à batalha, mas nós os derrotamos. Glórias ao Senhor Deus. Escolhido de número 5. 1 Coríntios com 16 capítulos. 1 Coríntios com 16 capítulos. Capítulo 4. 1 Coríntios, capítulo 4, que contém 21 versículos. Apóstolo de Cristo, assim, pois, os homens nos considerem como ministro de Cristo e despenseiro dos mistérios do Senhor Deus. Ora, além disso, requer-se do despenseiro de cada um se ache fiel. Todavia, pouco me dá de ser julgado por vós ou por algum tribunal humano. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo. E por nada me sinto culpado, mas não por isso me considero justificado. Que me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, mas manifestará os desígnios dos corações. Então cada um receberá do Senhor Deus o louvor. Os coríntios e os apóstolos. Ora, irmãos, apliquei essas coisas figuradamente a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais, e não ir além do que está escrito, não vos conceber becendo a favor de um contra o outro. Pois quem te faz diferente? E quem tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias como se não houverais recebido? Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 11. O livro é o livro de Jó. Vamos ao capítulo. Capítulo 30. Jó, capítulo 30, vamos à oração para o rebanho dos escolhidos de número 11. A oração é a oração 6. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que haja agora a libertação e a purificação de todas essas vidas, dessas famílias, desses lares, dessas empresas e estes veículos. Sejam todos libertos e limpos em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que receba a verdadeira paz, a verdadeira alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus. Jó, capítulo 30. Jó, capítulo 30, para os escolhidos de número 11. O capítulo 30 contém 31 versículos. Agora, porém, zombam de mim os que menos idade do que eu, cujos pais
eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho? De que me serviria a força das suas mãos, visto que o seu vigor já pereceu? Debilitados pela necessidade e pela fome, andavam vagando pelos lugares secos, lugares de ruína e de desolação. Apanhavam malvas junto aos arbustos e sustentavam de raízes de zimbros. No meio dos homens eram expulsos e gritavam-se contra eles, como se grita através de um ladrão. Eram forçados a habitar nos leitos secos dos rios, entre as rochas e nas cavernas da terra. Bramavam-se entre os arbustos e se ajuntavam debaixo das urtigas. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 14. Vamos ao livro. E o livro é o livro de 2 Reis, com 25 capítulos. 2 Reis. Vamos ao capítulo 25, 2 Reis, capítulo 25, para os escolhidos de número 14. O capítulo 25. Contém 30 versículos. A queda de Jerusalém. No 9º ano do reinado de Zedequias, no 10º mês, ao 10 do mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra Jerusalém. Ele e todo o seu exército acamparam diante da cidade e levantaram contra ela trincheiras em redor. A cidade ficou cercada até o 11º ano do rei Zedequias. Aos 9 dias do 4º mês, a cidade se via passando fome, e não havia pão para o povo da terra. Então o muro da cidade foi derrubado e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta, entre os 2 muros que estavam junto ao jardim do rei. Embora os caldeus estivessem cercando a cidade e o rei se fosse pelo caminho da Arabá, o exército dos caldeus, porém, perseguiu o rei e o alcançou nas campinas de Jericó. Todo o seu exército se dispensou e o abandonou. Então prenderam o rei e o fizeram subir o rei da Babilônia a Ribla, onde se pronunciou a sentença contra ele. Aos filhos de Zedequias degolaram na presença dele, a ele se furaram os olhos, amarraram-no com 2 cadeias de bronze e o levaram para a Babilônia. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 8, vamos ao livro, o capítulo. Sejam todos muito bem-vindos. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença de cada um de vocês. Joel, com 3 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Joel, capítulo 3, Joel, capítulo 3. Vamos à oração para os escolhidos de número 8, e a oração é a oração de número 10. Santíssimo Senhor Jesus Cristo, que através dessa ministração da tua santa, forte e verdadeira palavra, que haja agora a destruição de toda obra, de todo espírito maligno e imundo que estiver trabalhando contra as tuas santas escrituras, deprimindo e oprimindo essas vidas, essas famílias, esses lares, essas empresas e esses veículos. E chega agora a tua paz, a tua graça e a tua alegria, edificando essas vidas através desse ministério da tua igreja virtual. Arroba a igreja e os dons, em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Joel, capítulo 3, que contém 21 versículos. Os juízos sobre as nações. Naqueles dias e naquele tempo, quando eu restaurar a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. Ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. Lançaram sorte sobre o meu povo e deram um menino em troca de uma meretriz. Venderam uma menina por vinho para beberem. Ora, que tendes vós comigo, Tiro e Sidom e todos os termos da Filístia? Acaso quereis vingar-vos de mim?
Se assim vos quereis vingar, bem depressa farei cair a vossa vingança sobre a vossa cabeça. Levastes a minha prata e o meu ouro, e as minhas coisas desejáveis e formosas colocaste nos vossos templos. Vendeste os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos, para os levar para longe da terra onde nasceram. Vede, eu os tirarei do lugar para onde os vendeis, e farei cair a vingança deles sobre a vossa cabeça. Glórias ao Senhor. Escolhidos de número 10. Mas antes de eu sortear o capítulo e o livro para os escolhidos de número 10, eu irei apresentar uma mensagem da filha do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias, e as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrar em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MillerOfertaDin. Vamos dar continuidade ao sorteio do livro para os escolhidos de número 10, do livro e o capítulo. O livro é o livro de 1 Timóteo, com 6 capítulos. Vamos ao capítulo. Capítulo 6, 1 Timóteo, capítulo 6.
capítulo 6 do livro de 1 Timóteo, contém 21 versículos. O dever dos servos. Todos os servos que estão debaixo do jugo consideram-se seus senhores dignos de toda a honra, para que o nome do Senhor Deus e a doutrina não sejam blasfemados. E o que tem senhores santos não os desprezes, porque são irmãos. Antes os sirvam melhor, porque eles que participam do benefício são santos e amados, ensinam e recomendam essas coisas. O amor ao dinheiro. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus o Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, suspeitas malignas. Contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade como contentamento, porque nada trouxemos para este mundo e nada podemos levar dele. Escolhido de número 12. 2 Coríntios com 13 capítulos. Vamos à oração. A oração é a oração 3. Santíssimo Senhor Deus e Todo-Poderoso, que através do poder da tua santa e forte palavra sendo ministrada, que saia agora todo espírito imundo e maligno, seja onde estiver, e essa vida, essa família, esse lar, essa empresa e esse veículo sejam todos livres em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Escolhidos de número 12, 2 Coríntios. Eu não sorteei o capítulo. Vamos ao capítulo do livro de 2 Coríntios. Capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11. Para os escolhidos de número 12. 2 Coríntios, capítulo 11, para os escolhidos de número 12. Capítulo 11 contém 13 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença aonde você estiver. 2 Coríntios capítulo 11, que contém 33 versículos. Paulo e os falsos apóstolos. Quem dera me suportasses um pouco na minha insensatez. Sim, suportai-me ainda. Estou zeloso de vós com o zelo do Senhor Deus. Tenho-vos preparado para vos apresentar como uma virgem pura e um marido, a saber, a Cristo. Temo, porém, que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompida a vossa mente e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Pois se alguém for pregar-vos outro Senhor Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçaste, de boa mente o suportai. Penso, porém, que nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, e eu sou rude na palavra, não sou, contudo, no conhecimento. Já em tudo temos provado isso totalmente entre vós. Pequei humilhando-me para que vos fosse exaltado, visto que de graça vos anunciei o Evangelho do Senhor Deus. Escolhidos de número 2. Vamos ao capítulo. 1 Reis, com 22 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de 1 Reis. Capítulo 8. 1 Reis, capítulo 8.
1 Reis capítulo 8 contém 66 versículos. A transferência da arca. Então congregou Salomão as autoridades de Israel e todos os chefes das tribos, os chefes das famílias paternas dentre os filhos de Israel, diante de si em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião. Todos os homens de Israel se congregaram ao rei Salomão na ocasião da festa no mês de Etanim, que é o seu 7º mês. Vieram todas as autoridades de Israel e sacerdotes alcançar a arca do Senhor e a levaram para cima e a tenda da congregação com todos os utensílios sagrados que nela havia. Os sacerdotes e os levitas trouxeram-nos para cima. E o rei Salomão e toda a congregação de Israel que se juntaram a ele estavam todos diante da arca sacrificando ovelhas e bois, que não se podiam contar nem numerar pela multidão. Os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor para o seu lugar no santuário mais interior do templo, no santo dos santos, debaixo das asas dos querubins. Os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca e cobriam por cima a arca das suas varas. Escolhido de número 13. Miqueias com 7 capítulos. Vamos à oração. A oração é a oração 4. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, eu peço ao Senhor que haja libertação e purificação de todas essas vidas, essas famílias, esse lar, essa empresa e esse veículo de toda miséria, de toda depressão e de toda opressão maligna. Onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada e todo mal sai em retirada pelo poder do nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E eu dou glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Miqueias com 7 capítulos. Miqueias vamos ao capítulo do livro de Miqueias, capítulo 4, Miqueias capítulo 4, Miqueias capítulo 4, para os escolhidos de número 13, Miqueias capítulo 4, para os escolhidos de número 13, repreensão aos chefes e aos profetas. Miqueias, o capítulo 4, o monte do Senhor. O capítulo 4 contém 13 versículos. Nos últimos dias, porém, o monte do templo do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e concorrerão a ele os povos. Virão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Senhor Deus de Jacó, para que nos ensine seus caminhos e atendemos as suas veredas. De Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e arbitrará entre nações poderosas e longínquas. Eles converterão as suas espadas em relhas de arado e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Cada um, porém, se assentará debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Todos os povos andam cada um em nome do seu Deus, mas nós andaremos no nome do Senhor, o nosso Deus, eternamente para sempre. Naquele dia, diz o Senhor, congregarei a que concheava e recolherei a que tinha sido expulsa e a que eu afligi. Da que cocheava farei a parte restante da que tinha sido arrojada, para longe numa nação poderosa. O Senhor reinará sobre eles o monte de Sião, desde agora e para sempre. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao livro. O livro é o livro de Tito.
Os rebanhos são escolhidos de número 9. O livro é o livro de Tito. Vamos ao capítulo do livro de Tito. Capítulo 2. Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, para os escolhidos de número 9. Capítulo 2 do livro de Tito contém 15 versículos, exortações a diversos grupos. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, exorta os velhos a que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé e no amor e na constância. As mulheres idosas, semelhantemente, sejam sérias no seu viver, como convém a santas, não caluniadores, não dados ao vinho, mestres no bem. Então poderão ensinar as mulheres mais novas a amar seus maridos e filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, submissas a seus maridos, para que a palavra do Senhor Deus não seja difamada. Exorta-te semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Em tudo que dá, por exemplo, de boas obras, na doutrina mostra integridade e reverência. 7, escolhido de número 7. 1 Tessalonicenses com 5 capítulos. Capítulo 3, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, para os escolhidos de número 7. Que contém 13 versículos, a missão de Timóteo. Pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, achamos por bem ficar sozinho em Atenas e enviamos Timóteo, nosso irmão, ministro do Senhor Deus e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé, para que ninguém seja abalado por estas tribulações. Vós mesmos sabeis que para isso fomos destinados. Com efeito, estando ainda convosco, predissemos que íamos ser afligidos, como sucedeu. E vós o sabeis, portanto não podemos eu também esperar. Mas mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Vindo, porém, agora Timóteo de vós, para nós trouxe-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor. Com todos, como sempre, tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como nós também a vós. Por essa razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós, em toda a nossa aflição e necessidade pela vossa fé. Glórias ao Senhor Deus, escolhidos de número 6. Vamos ao livro e ao capítulo. 2 Pedro com 3 capítulos. Capítulo 3, 2 Pedro capítulo 3, para os escolhidos de número 6. E vamos à oração, que é a oração de número 8. Em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, eu ordeno agora que todo espírito imundo, toda depressão e que toda opressão maligna que estiver agora, onde a santa palavra do nosso Senhor Deus estiver, através da internet, que saia agora junto com todas as suas obras malignas, em nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E essas vidas vejam agora a diferença do justo e do ímpio e daqueles que verdadeiramente servem ao Senhor Deus, como está escrito em Malaquias capítulo 3, versículo 18, em nome do Senhor Jesus o Cristo, glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. 2 Pedro capítulo 3. Que contém 18 versículos, o dia do Senhor. Amados, essa é a segunda carta que vos escrevo. Nas duas cartas procuro despertar pensamentos puros na vossa mente. Quero que vos lembreis da palavra que já vos foram preditas. Já vos foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, dando-me diante os vossos apóstolos. Sabei primeiro que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo os seus próprios desejos, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles de propósito ignoram isso, que pela palavra do Senhor Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Por essas coisas também pereceu o mundo de então,
coberto pelas águas do dilúvio. Os céus e a terra que existem agora, porém, pela mesma palavra, têm sido guardados para o fogo, sendo reservados para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Glórias ao Senhor Deus. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 14, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração nesse momento, para que vocês possam ser muito abençoados através de um livro e de um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que através desse sorteio, dessa total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração. Mentaliza, escolha um número de 1 a 14. Você que mentalizou 1, Jeremias, capítulo 38. Você que mentalizou o 5, o livro é o livro de Judas. Você que mentalizou o 2, vai meditar no livro de Deuteronômio, capítulo 29. Você que mentalizou o 11, vai meditar no livro de 1 Coríntios, capítulo 4. Você que mentalizou o 13, vai meditar no livro de Jó, capítulo 30. Você que mentalizou o 8, vai meditar no livro de 2 Reis, capítulo 25. Você que mentalizou o 4, vai meditar no livro de Joel, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o número 12, vai meditar no livro de 1 Timóteo, capítulo 6. Você que mentalizou o 10, vai meditar no livro de 2 Coríntios, capítulo 11. Você que mentalizou, escolheu o número 6, vai meditar no livro de 1 Reis, capítulo 8. Você que mentalizou, escolheu o número 3, vai meditar no livro de Miqueias, capítulo 4. Você que mentalizou o número 9, vai meditar no livro de Tito, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o 14, vai meditar no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o número 7, vai meditar no livro de 2 Pedro, capítulo 3. Glórias ao Senhor Deus. E eu já vou repetir os números que foram sorteados, mas antes eu irei apresentar uma denúncia que as igrejas e canais que nós estamos apresentando. Muita atenção! Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção! Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção. É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34, foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21, foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36. 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10. Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7. Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção! Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16. Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9.
Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividades de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, Lucas capítulo 24, versículo 48, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10, para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4. Foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. E eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados. Você que mentalizou 1, Jeremias 38, 5, Judas, o 2, Deuteronômio 29, o 11, 1 Coríntios 4, 13, Jó, capítulo 30, o 8, 2 Reis 25, o 4, Joel 3, o 12, 1 Timóteo 6, o 10, 2 Coríntios 11, o 6, 1 Reis 8, o 3, Miqueias 4, 9, Tito 2, o 14, 1 Tessalonicenses 3, o 7, 2 Pedro capítulo 3. Atenção vocês que querem o Senhor falando grandemente ao seu coração todos os dias. Acompanhe as reprises de nossas lives nos finais de semana, pois das 5 lives da semana é sorteado quais delas serão transmitidas no sábado e no domingo, no mesmo horário de sempre de nossas lives. E dessa maneira o Senhor pode falar e testificar uma palavra ao seu coração. A você que quer reconhecer o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida, declare aqui abaixo nos comentários as seguintes palavras. Eu digo seu nome, confesse e reconheça o Senhor Jesus ou Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta, no livro de Mateus, capítulo 11, dos versículos 28 e 30, faça a leitura dessa passagem em voz alta. E depois faça a seguinte oração: Senhor Jesus, eu entrego a Ti também meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e seu fardo que são leves e suaves e vou produzir muitos frutos. Como está escrito no livro de João, capítulo 15, e vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente. Ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, no livro de Colossenses capítulo 2 e no livro de Mateus capítulo 12, e o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado dos perfis oficiais para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. Atenção nos benefícios importantes em você seguidor, inscrito, membro ofertante de uma das igrejas virtuais, também de você interagir com as 12 igrejas virtuais, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade dos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã até na @igreja 70 Santos, na parte da tarde a partir das 16 e 48 minutos, na @IG1 318 37 300, até 1 hora e 12 minutos da madrugada na @igrejas benditas para buscar ao Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber as orações, revelações
e ministrações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para buscar ao Senhor Deus e fazer a sua obra e receber as recompensas. Examine Mateus 16, versículo 24 e 27 e João capítulo 15. Também vai receber base da Bíblia Sagrada concedidas para o Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. Em outras, e dependendo da rede social, horário e os links das lives das nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abre o perfil clicando na foto no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas nos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas valem desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um dos nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma das redes sociais e a produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, que as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, Secretaria de Empregos e Trabalhos e oportunidades e recursos para fazer a sua obra com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do segmento de fé espiritual ou religioso, desde que pregue 100% as Escrituras Sagradas. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. E eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil e vocês também dos Estados Unidos, da Angola, de Moçambique, da Índia, de Bangladesh, da Alemanha, do Paraguai, da Colômbia, do Japão e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia. E o meu muitíssimo amém.